Lucas capítulo 8, verso 4. Lucas 8, 4. Em diante. Vai aparecer aqui no telão também. Olha só, diz assim: quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse uma parábola. Um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isso, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram: o que significa essa parábola? Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, que a ouviram, depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvas. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Amém? Fecha os olhos comigo, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela oportunidade que temos de parar nesta manhã para meditar nela. Fala ao nosso coração, Senhor, e que a gente seja essa boa terra que recebe, que guarda, que pratica, que vive a palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui Jesus conta uma parábola. Jesus de vez em quando falava por parábolas. Parábolas são histórias do cotidiano, que é natural, que é entendida por todas as pessoas, mas que trazem incluída nelas princípios e lições preciosas, espirituais para nós. E Jesus ilustra aqui uma cena do cotidiano, que é a questão da semeadura. Ele fala que um semeador, ele saiu para semear, e essas sementes caíram em 4 locais diferentes, ou em 4 tipos de solo diferentes. E os elementos que nós temos nessa parábola é o semeador, é a semente, e são esses diferentes tipos de solos. Até esses títulos que nós temos na Bíblia, eles foram acrescentados depois, e eles chamam essa parábola de parábola do semeador. Mas o enfoque maior dessa parábola não está no semeador, e sim nos solos, nas pessoas que recebem a semente. Então nós temos aqui 4 tipos de reações diferentes para a palavra. Entenda que não são 4 tipos de pessoas diferentes, mas são 4 tipos de reações diferentes à palavra. Todos os solos teriam condições de receber a palavra, todos os solos teriam condições de receber e crescer e frutificar diante da palavra de Deus, mas as reações elas são diferentes, e com isso algumas alterações, pequenas alterações
nós temos entre um solo e o outro o que fez com que a palavra não nascesse em 3 deles e nascesse apenas naquele que é chamado de boa terra, aquele que recebeu de fato a palavra do Senhor. Então eu quero entender um pouco com vocês nesta manhã essa parábola. E antes da gente chegar na questão dos solos, eu quero falar da semente. O título dessa mensagem é uma semente e 4 reações diferentes. Uma semente e 4 reações. Então, primeiro nós temos a questão da semente, porque quando Jesus conta a parábola, os discípulos não entendem, eles perguntam: Jesus, o que você quer dizer? E aí Jesus explica a parábola. Então não é uma parábola que nós precisamos tentar achar o significado dela. O próprio Jesus nos deu o significado dela. E ele começa dizendo o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Então olha só que elemento interessante. A semente que foi lançada nesses corações, ele é a palavra de Deus. Jesus compara a palavra com uma semente. E essa comparação, ela é deveras interessante. Por quê? Porque uma semente, queridos, ela tem nela todo o potencial possível. Uma semente, ela não é uma árvore ainda, mas ela tem nela o potencial de uma árvore. Uma semente, ela não é os frutos ainda, mas ela tem nela o potencial de muitos e muitos frutos. Aliás, uma semente tem nela o potencial de uma floresta inteira, porque ela gera árvore e frutos que podem gerar outras árvores e outros frutos. Então a semente, ela tem em si o potencial de realizar coisas extraordinárias. E aí Jesus está dizendo o seguinte: olha, a semente, ela é a palavra de Deus. O que Jesus está dizendo é o seguinte: a palavra de Deus, ela tem em si o poder de gerar resultados incríveis no coração das pessoas. A semente, a palavra de Deus, ela tem em si um poder de transformar pessoas. Ela tem o poder de libertar pessoas. Ela tem o poder de salvar pessoas. Ela tem o poder de trazer sabedoria, de trazer direção, de trazer entendimento. Toda essa potencialidade está na palavra de Deus. A própria palavra, testificando de si, diz que ela é uma palavra inspirada por Deus, proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça. A própria palavra, falando de si, diz que ela é como espada afiada de 2 fios, e que ela não volta vazia, mas ela penetra até a divisão da alma e do espírito. A própria palavra, falando de si, diz que ela é como um martelo que esmiuça a penha. A própria palavra, falando de si, diz que os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Ela continua com todo o potencial, poder, unção e autoridade. Paulo diz o seguinte: o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então perceba que o problema não está na semente. Nós vamos ter 4 cenários diferentes, mas o problema não é a semente ela é a mesma. Jesus diz: a semente, ela é a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem nela, na semente, todo o potencial necessário para transformar a sua vida, para te libertar, para te curar, para te restaurar, para te dar direção, para te dar estratégia, para te dar orientação, para te ajudar a gerir o seu casamento, sua família, seus projetos, seus sonhos, para te conduzir numa vida cristã, espiritual, ministerial, crescente, florescente e frutífera diante do Senhor. A palavra tem poder. A palavra é o que foi semeado. O evangelho é essa semente. E essa semente possui esse potencial. E a semente, ela é a mesma para os 4 cenários. Então, nós não podemos aqui, e nós temos que fugir daqueles conceitos mundanos, filosóficos, que a gente fica se colocando em condições diferentes dos outros. É verdade, você teve um histórico diferente, talvez do que outras pessoas. Talvez você nasceu numa família diferente. Alguns nascem com mais condições, outros com menos condições. Alguns tiveram a oportunidade de estudar, outros não. Alguns sofreram bastante, perderam pai, perderam mãe, perderam coisas ao longo da vida. Alguns quebraram, faliram. Alguns foram traídos, maltratados.
Sim, nós temos diversos históricos, mas o que nós temos em comum é que a palavra de Deus, ela pode fazer de todos nós, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela nos cura, ela nos transforma, ela nos resgata, ela nos restaura. Então o que conta para nós não é da onde viemos, o que aconteceu, ou qual é o nosso histórico. O que conta para nós é que um dia a palavra ela foi semeada, a semente foi jogada na nossa vida, e agora nós temos todo o potencial do mundo para viver uma vida abundante, uma vida extraordinária na presença de Deus. Então eu não preciso mais olhar, mas eu não tive a oportunidade, mas agora eu tenho. A palavra entrou na minha vida, a palavra foi semeada no meu coração, a palavra foi semeada na minha história, e se eu deixar, ela vai produzir resultados fantásticos, extraordinários, resultados que não têm precedentes na história, na minha história. Eu não seria o que eu posso ser sem a ação poderosa da palavra de Deus na minha vida. E aí então nós temos os 4 tipos de ouvintes ou de solos diferentes. As 4 reações diferentes. O primeiro, queridos, é um solo duro. É uma pessoa que crê, mas não absorve a palavra. O verso 12 diz assim: os que estão à beira do caminho são os que a ouviram, depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que crendo sejam salvos. Para não acontecer que crendo sejam salvos. Olha só, ao semear, uma caiu no verso 5, à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Aqui está ilustrando o que acontece, né? O inimigo vem e ele rouba essa palavra. Esse aqui é o solo duro, queridos. Esse solo da beira do caminho, não sei se você já observou, quando você está na roça, e ali é onde vira o caminho, onde as pessoas começam a andar e pisar para lá e para cá e passar, aquele solo é o mesmo solo do lado, não é? É o mesmo solo do plantio, mas aquele ali fica duro, porque ele fica pisoteado. As pessoas passam ali com frequência, então ele fica compacto, ele fica pisado. Mas eu preciso que você entenda que, em essência, aquele solo ali é o mesmo daquele lá onde está produzindo fruto. Mas o que aconteceu com esse é que ele foi pisado. O que aconteceu com esse é que fatores externos o machucaram. Fatores externos pisotearam nesse solo. Meus irmãos, esse solo duro aqui representa as pessoas que talvez por causa dessas circunstâncias da vida, porque pessoas lhe pisaram, circunstâncias lhe maltrataram, essa pessoa ela teria toda a condição de frutificar como aquele do lado, mas ela ficou dura, o seu coração endureceu, ela ficou cética, ela desconfia agora de tudo, até da sombra. Talvez porque ouviu umas profetadas, viu os pregadores de Araque por aí, teve várias experiências, decepções, frustrações, pessoas pisaram nesse solo, e esse solo então foi endurecendo, ele foi ficando compacto, ele foi ficando duro, e agora a semente genuína do Evangelho, que tem todo o potencial de transformação, de vida abundante, ela é lançada. Mas ela não consegue penetrar naquele solo. Ela não consegue gerar raízes ali, porque esse coração está endurecido pelos pisões da vida. Ele está endurecido pelas circunstâncias que lhe aconteceram. Meus irmãos, nós podemos nos tornar assim com muita facilidade. Nós temos, em essência, se for fazer uma análise de laboratório química, nós somos o mesmo solo do lado, mas nós estamos duros por causa dos pisões da vida, por causa das decepções, por causa das circunstâncias. E aí diz o texto que o inimigo vem, então, e rouba essa palavra. Presta atenção que o que afeta esse solo são circunstâncias externas. Ele foi pisado e roubado. O problema dele está na reação às coisas que vêm de fora. O inimigo vem então e ele rouba essa palavra.
Essa pessoa, ela resiste à palavra, ela ouve, ela participa de um culto, ela participa de uma reunião, Deus fala com ela, mas o seu coração está endurecido. Ela, ao invés de se lançar em fé, ao invés de crer, ela sempre dá um passo atrás. Não sei não, já vi acontecer muitas coisas, não sei se eu confio, já me decepcionei da outra vez, já me traíram, já me frustrei com o líder, já tive problema com a igreja, já tive problema com religião, e as pessoas sempre dão um passo atrás. O coração fica duro, a semente não entra, a semente não brota, a semente não cria raiz. E aí com isso, sabe o que acontece? O inimigo, que não é bobo nem nada, ele vem e ele rouba a palavra. Olha que irônico, o inimigo sabe o valor da palavra de Deus. A palavra diz o seguinte, que o inimigo vem e rouba para que essa pessoa não creia, para que essa pessoa não seja salva. Enquanto você está ali duelando, eu creio ou não creio, deixa eu entrar ou não deixo, eu acredito ou não acredito, eu me lanço ou não me lanço, eu confio ou não confio. Enquanto você está ali naquela bobeira, o inimigo sabe que a palavra tem valor, e ele sabe que se ela entrar, vai gerar salvação, vai gerar transformação, vai gerar cura, vai gerar libertação, vai gerar bênção na tua vida, e ele não quer isso. Então o que ele faz? Ele vem e rouba a palavra. Ele vem e tira a palavra. Ele vem e arranca de você essa palavra. E você então não consegue absorvê-la, você não consegue crer, você não consegue dar o devido valor àquela palavra, e aí não há transformação, não há mudança. Você continua um solo duro por um tempo, você continua sem frutificar, sem produzir frutos, sem crescer, sem florescer. Olha que interessante, o cenário é o mesmo para todo mundo, mas o que nós fazemos com a semente é diferente. A semente é lançada em os 3 solos, mas esse aqui endureceu, ele não aceitou essa semente, ele não recebeu essa semente, e aí o inimigo vem e rouba dele aquilo que o Senhor tinha para fazer e realizar na sua vida. O segundo solo, queridos, é o solo raso. O texto diz que essa pessoa, ela crê, ela recebe com alegria a palavra, mas falta profundidade nela, ela não deixa essa palavra criar, que cai sobre a rocha. A gente sabe que a rocha, ela consegue juntar ali um pouco de pó, de poeira, de terra em cima dela, e aí essa semente, ela começa a germinar, ela começa a crescer ali. Já viu que até no asfalto nasce mato, né? Ela começa a nascer, só que de repente ela se depara com a pedra, e ela não consegue criar raízes profundas. Então presta atenção, ela nasceu, ela existe, mas ela não tem raiz profunda. Aí o texto diz que acontece o quê? Vem o dia da prova, vem o dia da dificuldade, vem a provação, vem a tribulação, não permanece, cai, é desfeito, porque não tinha raízes profundas. Meus irmãos, há pessoas que estão nessa categoria do solo raso. Há muitas vezes que nós reagimos à palavra de Deus de forma rasa. A palavra é semeada, nós até recebemos com alegria, glória a Deus. A palavra falou comigo hoje, que bênção, fui renovado. Mas nós não deixamos as raízes se aprofundarem. Nós ficamos na superficialidade, nós ficamos na superfície, nós ficamos de forma rasa. E aí o evangelho não se aprofunda em nós, não entra no nosso interior, na nossa vida, na nossa alma. E aí vem as lutas, vem as provas, vem as dificuldades, nós desabamos. Quantas pessoas estão vivendo assim, gente? Entra ano e sai ano e a pessoa está no mesmo degrau da fé. Passa mês e a pessoa está ali nos mesmos conflitos, nos mesmos dilemas, nas mesmas situações. E não é porque ela não ama a Deus, não é porque ela não quer o evangelho, não é porque ela não tem alegria em receber a semente, não, ela recebe com alegria, mas ela criou uma barreira ali, desse ponto aqui não passa. Aí de repente Deus começa a ministrar sobre perdão, não, daqui para lá não vai não, porque não vai tocar nessa ferida, eu não vou perdoar essa pessoa. Deus começa a ministrar sobre santidade. Não, até aqui tudo bem, eu gosto, eu fico alegre em participar do culto da igreja, mas daqui para lá, esse hábito, esse pecado, não mexe aqui, não entra aqui. E a palavra, ela fica ali na superfície. Você recebe com alegria,
ela brota, ela gera no seu coração, mas vem a tempestade, vem o dia mau, vem a luta, vem a dificuldade, e essa palavra não permanece. Perceba como é que a Bíblia, ela repete os seus ensinos. Naquela parábola dos alicerces, é a mesma coisa. Um constrói em terra, em areia, o outro constrói na rocha, que é Cristo, que é a palavra, que é o verbo encarnado. E aí diz o texto que ambos sofrem as tempestades, os ventos, as lutas, mas aquele que está edificado no Logos, na palavra, na rocha, esse permanece de pé, ele não cai. Nós precisamos, meus irmãos, edificar a nossa vida com a palavra de Deus. Nós temos que deixá-la se aprofundar. A palavra tem que gerar aquele incômodozinho gostoso, aquela confrontação no nosso interior. Eu vou te falar uma coisa, uma receita. Se você ouve mensagem, pregação, lê Bíblia e não é confrontado, você está lendo errado, você está ouvindo errado. Nós estamos ainda como uma obra não acabada. Nós estamos em obra, em manutenção, em crescimento, e nós precisamos acolher a palavra de Deus e deixar as raízes entrarem dentro da gente lá, deixar a palavra fazer o que ela tem que fazer, deixar ela nos limpar, deixar ela nos purificar, deixar ela tirar o que está errado, confrontar o que está errado, e nós temos que nos posicionar em relação a ela, para que ela possa criar raízes, porque aí sim, no dia mau, no dia difícil, no dia de luta, no dia de dificuldade e até de tentação, como foi Jesus no deserto, nós lembramos da palavra, nós refutamos com a palavra, nós ficamos firmes pela palavra, nós não nos abalamos por causa da palavra. Como é maravilhoso ter palavra enraizada, queridos. Vem a heresia, vem a palavra do inimigo, vem sugestões diabólicas, vem desânimo, vem incertezas, vem provas, vem tribulações, mas a palavra está viva na tua mente, e ela te continua, ela faz você permanecer de pé, ela te ajuda a vencer. Você não acredita nas mentiras do diabo, porque a palavra está em você, a palavra está enraizada em você, então você continua, você permanece, você crê, você vence pela palavra de Deus. Aleluia. O terceiro solo é o entre espinhos. O texto diz que essa pessoa, ela recebe a palavra, o evangelho. Esse evangelho cria raiz, ele se aprofunda. Mas aí o problema desse aqui é externo também. Ele deixa crescer coisas juntos com o evangelho na sua vida. Ele deixa crescer espinhos paralelos ao crescimento do evangelho. Então essa pessoa, ela recebe o evangelho. Essa pessoa deixa o evangelho criar raízes. O evangelho começa a crescer ao ponto de querer frutificar na sua vida, mas ela deixa espinhos crescerem paralelos a esse evangelho. E aí diz o texto que esses espinhos, eles sufocam o evangelho, sufocam a palavra de Deus. E eles acabam matando o potencial dessa pessoa. Eles acabam matando os frutos dessa pessoa. É interessante que diz que ela produz frutos, mas os frutos não amadurecem. Você já teve um pé de fruta assim? Que produzia fruto, mas aí não amadurecia. Eu tive uma mangueira lá em Maringá, que mangueira ficou linda, umas mangas lindas, só que aí ela pegou um bicho lá, sei lá o que ela pegou, que as mangas não amadureciam mais, enchia de manga e de repente caía do pé sem madurar, com problema, com deficiência. Coisa terrível, queridos. Aquela mangueira que me dava alegria, ela começou a me dar sujeira, cheia de abelha, ao ponto dela ser cortada depois. Não consegui resolver o problema dela, a gente cortou aquela mangueira. Olha que interessante. Meus irmãos, essa pessoa, ela começa a produzir frutos, mas os espinhos sufocam ela, de forma que esses frutos não conseguem vingar. Esses frutos não conseguem amadurecer. Esses frutos são abortados ainda nos troncos. Nós precisamos tomar cuidado, porque aqui se trata de um solo que é um solo dividido.
É um solo que ama a Deus, é um solo que recebe o Evangelho, é um solo que deseja que esse Evangelho frutifique, mas há outras coisas no coração que estão dividindo com o solo. E há 3 coisas que eles citam aqui. Jesus cita aqui, que Jesus classifica aqui. Jesus nomeia aqui, gente. Ele diz o seguinte, que são 3 coisas que são espinhos na nossa vida: preocupações, riquezas e prazeres. Perceba que essas 3 coisas em si, elas não são erradas. Mas são 3 coisas que, quando são cultivadas em paralelo ao Evangelho, se elas tomarem lugar do nosso coração, da nossa vida, elas abafam, elas nos impedem de dar frutos. Elas nos impedem de dar frutos, preocupações, riquezas e prazeres. Queridos, uma pessoa que alimenta as preocupações no coração, ela não consegue alimentar devidamente a fé. Aquela preocupação, a ansiedade, ela é antítese da fé. Porque a fé envolve confiar, a fé envolve descansar, a fé envolve deitar e pegar no sono. Então as preocupações conspiram contra a fé. A Bíblia nos ensina que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas antes nós devemos lançar diante de Deus as nossas preocupações. Filipenses 4:6. A Bíblia também nos ensina que não adianta a gente se preocupar, porque a gente não consegue controlar as coisas. Lá em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, ele diz, olha, não, basta cada dia seu mal, você não consegue se controlar, tem coisas que não estão no teu controle, portanto não fique ansioso pelo que você vai comer, pelo que você vai beber, pelo que você vai vestir, porque o Senhor cuida dos seus, o Senhor cuida dos seus. Então nós precisamos crer, queridos, as preocupações, elas nos atrapalham de frutificar. A ansiedade nos atrapalha de frutificar, os nossos frutos ficam mirrados, eles caem no pé. A segunda coisa é as riquezas. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo 6,10 que o amor às riquezas é a raiz de todos os dinheiro, as riquezas, é a raiz de todos os males. Eu estava no carro, quando estou no trânsito, confiar um dia a prestar atenção, ou se você ligar naqueles programas sensacionalistas, né, que só fala de crime, de graça e tal, liga um dia lá e pega um caderno, uma caneta e faz um teste. Você vai observar, queridos, que todos os crimes têm sua origem no amor ao dinheiro. Quando o sócio trai o outro lá, é por causa do dinheiro. Quando o cara vai assaltar lá, é por causa do dinheiro. Quando o outro que perdeu tudo porque investiu não sei aonde e se suicida, é por causa do dinheiro. Meus irmãos, é a raiz dos males, esse amor, esse apego às riquezas, ele também nos atrapalha de nos desenvolver. A traça e o ouro corrói, mas nós temos que juntar tesouros nos céus. Os teus bens, o que Deus coloca nas tuas mãos, tem que servir para a glória do Senhor. Desfrute com a sua família, sim. A Bíblia nos ensina a desfrutar do gozo do nosso trabalho, mas você não pode estar apegado com que isso roube a sua paz, roube o seu coração, te impeça de viver, te impeça de gerar frutos para o Senhor, te impeça de produzir no reino de Deus, porque você está apegado a essas coisas. Terceira coisa que ele fala são os prazeres. Uma pessoa pode simplesmente esquecer, querido, do seu propósito e viver em busca de prazeres dessa vida. Você precisa entender que o inimigo usa o entretenimento para nos tirar dos propósitos de Deus, queridos. Os prazeres, o entretenimento em si não é pecado, em si é um grande problema quando ele começa a tomar conta da sua vida. E se nós não tomarmos cuidado, queridos, nós passamos a vida em rede social, nós passamos
lá, indo para cá, e nos esquecemos completamente de qual é o problema. Esquecemos completamente do porquê estamos aqui ainda. Nós podemos sim desfrutar de coisas que estão nessa terra, meus irmãos, mas nós não somos desta terra. Olha o que diz 1 João 2,15 em diante. Nem o que há no mundo, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. Sim, você pode descansar, sim, você pode ter hobby, você pode ter lazer, você pode ter momentos diversos, mas eles têm que estar encaixados na sua agenda para beneficiar você. Você descansa porque você precisa depois voltar ao foco da missão de Deus para a sua vida. Você tem momentos de lazer porque você precisa oxigenar o seu cérebro, somente o próprio Deus instituiu o sábado, o dia do descanso. Nós precisamos disso, senão nós morremos, nós temos estafa, nós temos burnout, nós temos problemas físicos e psíquicos, então nós precisamos disso, mas dentro do equilíbrio. Lembra que ele colocou 6 dias trabalharás e 1 descansarás, e não 7 dias e meio trabalhando, né? Ou descansando, né? Apenas. Uma vida de descanso, uma vida de deleite, uma vida de prazer. Nós precisamos entender os propósitos de Deus para nós. Então preste atenção que esses 3 espinhos, queridos, eles crescem junto. Essa pessoa é uma pessoa que recebeu o Evangelho, criou raízes, começou a crescer, produzir frutos, mas essas coisas, esses detalhes, entre aspas, eles vêm, crescem junto e eles sufocam. Ele não consegue dar sequência ao fruto porque envolveu com os prazeres demais. Ele não consegue dar sequência ao fruto porque as riquezas tomaram conta do seu coração, tomaram o seu tempo, o trabalho, só pensa no trabalho, mais nada. Não consegue dar frutos porque as preocupações, as ansiedades lhe roubam a fé, lhe roubam a esperança. O quarto terreno, o quarto solo é a boa terra. E aí fica evidente para nós que é esse que nós devemos que ser. Verso 15. A parte que caiu na terra boa, estes são que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Estes frutificam com perseverança. Olha que interessante. Há aqui 4 características desse solo bom. 4 características desse solo bom. Primeiro, eles ouvem a palavra. A semente foi semeada nos 4. Mas aqui diz que esses ouvem. E o que tem diferente nesses? Ele diz assim, esses ouvem de bom e reto coração. Esses ouvem querendo receber, com sinceridade, com desejo de receber essa palavra. O bom ouvinte quer dizer aquele que ouve verdadeiramente a palavra. Outros solos também ouviram, de certo sentido, a palavra e a receberam. Mas a diferença aqui desse é que ele ouviu, ele é bom e generoso, dependendo da versão. Ele recebeu com alegria, ele tem o desejo de ouvir, ele ouve de bom grado, ele não resiste à palavra. Não existe nenhuma resistência, nenhuma maldade nesse coração ao receber a palavra. Mas há um desejo de crescer, de aprender, de se desenvolver. Só abrindo o coração verdadeiramente, queridos, que nós somos capazes de receber os efeitos da palavra de Deus. O Senhor nos deu essa liberdade, nós podemos resistir, nós podemos receber. Então é só abrindo o coração verdadeiramente, é só desejando de fato que nós conseguimos receber os efeitos da palavra de Deus na nossa vida. Mas diz o texto que ele não só recebe, não só ouve, mas ele retém. Ele retém. Este ouvinte aqui, ele não só recebe a palavra, mas ele retém a palavra no seu coração. Ele não deixa essa palavra ser roubada. Ele não deixa ninguém levar embora essa palavra.
Ele não deixa essa palavra ser levada, ser esquecida, mas ele guarda essa palavra no coração. Lembra do Salmo? Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ele conserva aquilo que Deus falou com ele, e ele permite que isso gere o resultado necessário na sua vida, no seu coração. Aquele que me ama, diz Jesus, ele ouve as minhas palavras e as pratica. Nós temos que ser ouvintes e praticantes da palavra de Deus, guardá-la no profundo do nosso coração. E aí terceiro diz que ele, além de reter, ele começa a dar fruto. Ele começa a produzir frutos. Aqui, queridos, a Bíblia sempre fala de frutos diferentes. Mas normalmente, quando a Bíblia fala de fruto, ela fala de fruto digno de arrependimento. Frutos em nós, por exemplo, o fruto do Espírito não é algo que nós produzimos externo a nós, mas é algo que é produzido em nós. Também existe o fruto de almas que a Bíblia fala, da gente ganhar pessoas, mas grande parte das vezes que a Bíblia está falando de fruto, ela está falando do fruto do arrependimento que aconteceu em nós, o fruto do Espírito que acontece em nós. E essa pessoa, ela produz fruto, ou seja, ela pratica, ela vive aquilo que a palavra vem propor para ela. Você precisa produzir esse tipo de fruto, eu preciso produzir esse tipo de fruto. A palavra fala conosco, nós precisamos fazer aquilo que a palavra nos ensina. Nós precisamos tornar prática de vida, prática de existência, aquilo que a palavra nos orienta a fazer. E aí, ele diz que além disso, de produzir fruto, ele faz com perseverança, ou seja, há uma constância. A vida desse tipo de ouvinte aqui, que recebe a palavra com alegria e permite que ela gere transformação em sua vida, é uma vida de constância. Ele não apenas produz frutos um dia, mas ele produz frutos com perseverança. Sua postura de vida, suas decisões, seus comportamentos são constantes. Tem muita gente, queridos, que produz fruto de um dia. Tem muita gente que produz fruto diferente, e aí num dia ele consegue mais ou menos caminhar daquele jeito, às vezes uma semana, né? Mas a proposta é que nós geremos frutos constantes, é que nós vamos mudar a nossa forma de viver, a nossa forma de agir, nossa forma de pensar e produzir um fruto constante que não acaba. Nós temos que ser uma boa terra que persevera em gerar bons frutos. Como está o teu coração hoje, nesta manhã? Como que você tem recebido a palavra de Deus? A semente lançada aqui nessa manhã é a mesma para todo mundo. A palavra, ela é a mesma, o evangelho é o mesmo. Contudo, essa semente, queridos, ela tem um potencial inteiro nela, de fazer tudo na vida de todo mundo, de gerar resultados extraordinários. Mas a forma como cada um recebe é diferente. Cada solo escolhe como vai receber a palavra do Senhor. Que tipo de solo, que tipo de terreno tem sido você? De que forma você tem recebido a palavra de Deus? Será que você é um solo duro? Foi tão pisoteado, pisado, teve decepções. Aí agora você recebe apenas de uma forma analítica, externa. Não, eu estou aqui observando, já ouvi esse texto, já vi pregar, sei como é que é, no original é isso, aquilo. Aí você é apenas analítico, religioso, farisaico. E você não permite que essa semente entre em você. O Espírito não fala com você, você não deixa ele falar. Ou será que você é uma terra rasa, que você recebe com alegria, Deus falou comigo. Aí você vai chegar em casa, você já nem lembra o que Deus falou. Amanhã você já nem lembra direito. Você só vai lembrar no GECEL, se você for no GECEL. E aí a palavra não enraiza. Ela não cria raiz em você, ela não transforma você. Será que você deixa espinhos crescerem junto com a palavra? Você tem recebido, você tem vivido a palavra. Deus tem falado, ela tem crescido, os frutos começam a gerar. Mas parece que você atinge um teto. Você não passa dali. Por quê? Porque vêm os espinhos e sufocam. São preocupações, são riquezas, são prazeres. Eles sufocam, eles te tiram. Você estava caminhando bem, mas de repente você recua. Estava caminhando bem e você estagna.
está caminhando bem, e você não passa daquele teto que foi colocado. Ou temos sido nós a boa terra, a boa terra. Quimicamente falando, a terra é a mesma, mas a boa terra é aquela que ouve e recebe com um coração bom, com um coração generoso. Tem uma expressão aqui em Minas que é boca boa, não é? Tem ou não tem? Não? Tem? Vocês me olham assim. Tem. O que é com boca boa? Tem duas pessoas, uma come com a boca boa, outra não. Qual a diferença? A comida mudou? A comida mudou, sim ou não? É a mesma comida, mas um está ali, ele está recebendo aquilo com bom grado, com satisfação, com desejo. É essa aqui que é a boa terra, queridos. A semente é a mesma para todo mundo, mas a boa terra tem a boca boa. Ela recebe aquilo com satisfação, ela recebe com alegria, com generosidade, com coração reto. Ela deseja aquela semente. E essa semente começa a produzir transformação em vida. E ela começa a gerar frutos, posicionamentos, mas frutos que permanecem, porque ele retém essa palavra. Ele não deixa nada tirar. Ele rumina, ele vai pensando durante a semana, ele não deixa. Deus falou comigo domingo, eu vou agir, eu vou tomar uma decisão, eu vou tomar uma postura. Ele vai vivendo aquilo, ele vai retendo aquela palavra, ele vai ruminando aquela palavra. Os frutos vão sendo gerados e os frutos permanecem, a constância, porque a bênção do Senhor está sobre aquela vida. Amém? Fica de pé comigo. A palavra do Evangelho é como uma semente. Existe nessa semente, nessa manhã, todo o potencial necessário. Se você está aqui nessa manhã e você precisa de uma transformação, pois o Evangelho é o poder de Deus e Ele pode te transformar. Você está aqui nessa manhã, você precisa de uma cura, a palavra de cura nessa semente. Você precisa de uma libertação, a palavra de libertação. Você precisa de uma resposta, de uma direção, de sabedoria, de renovo, de graça, de batismo com o Espírito Santo, de revestimento de poder, de santificação, de fortalecimento. Há todo o potencial na palavra, no Evangelho. Receba no seu coração e deixa ela produzir, deixa ela enraizar, deixa ela transformar, deixa ela fazer aquilo para o qual o Senhor designou ela nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, vamos orar, fecha os olhos. Senhor, eu quero, junto com os meus irmãos, orar a Ti nesta manhã e pedir, Senhor, que a Tua boa palavra, ela continue a operar nas nossas vidas. Senhor, quantas vezes nós deixamos coisas, circunstâncias, o próprio inimigo roubar a palavra, ó Deus, Senhor, os espinhos sufocarem a palavra no nosso coração. Quantas vezes, Senhor, nós temos uma terra dura, pisada, pisoteada, e deixamos com que essa dureza nos impeça de mergulhar em fé diante do Evangelho. Senhor, quantas vezes, ó Pai, nós ficamos na superficialidade, nós definimos, ó Deus, até onde pode ir, até onde pode ficar. Quantas vezes nós colocamos um teto por causa dos espinhos e não conseguimos passar dali. Ó Deus, não é esse o nosso desejo. Meu desejo, Senhor, é que aqui haja terras boas, Senhor, nesta manhã. É que aqui, Senhor, haja pessoas, ó Deus, com o coração repleto da Tua presença, com corações bons, retos, generosos, desejosos de receber o Evangelho. Pessoas que venham ouvir nesta manhã a Tua voz, mas venham retê-la também e ruminar nela, Senhor, dia após dia. Ó Deus, permitindo com que ela gere fruto, com que ela se enraize em nós, com que ela nos transforme e com que ela gere vida em nós, nos ajude a produzir frutos na vida de outras pessoas. Eu quero abençoar cada um aqui agora, Senhor. Ó Pai, eu lanço a semente de transformação, de libertação, de cura. Eu lanço uma semente nesta manhã, Senhor, de sabedoria, de discernimento, de direção. Eu lanço uma semente de prosperidade. Eu lanço uma semente, Senhor, de avanço. Eu lanço uma semente, Senhor, de batismo com o Espírito Santo. Eu lanço uma semente de santificação, de graça, de poder, de autoridade. Eu lanço uma semente de ministério frutífero. Eu lanço uma semente, Senhor, de salvação de família, de casa, de restauração de casamento, de bênção sobre filhos, sobre netos, sobre descendência. Pai, a semente está lançada, porque o Evangelho é o poder de Deus
para a transformação, para a salvação de todo aquele que nele crê. A palavra de Deus, ela é inspirada para, Senhor, nos redarguir, nos corrigir, nos ensinar, nos instruir em justiça. A palavra de Deus é como espada afiada de 2 fios. Senhor, nós lançamos nesta manhã a palavra, que boas terras a acolham nesta manhã, e que a tua presença, a tua bênção, a tua graça sobre nós se manifeste de uma forma extraordinária. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Aleluia.